Bom, meu nome é Franceli Aparecida da Silva Mello, eu sou professora de literatura da UFMT, tenho mestrado em literatura, em teoria da literatura, pela Unicamp, doutorado em literatura brasileira pela USP e pós-doutorado em história da leitura pela Unicamp também. Dou aula no mestrado, dou aula na graduação e dou aula no mestrado também, no programa de mestrado da UFMT, e tenho um grupo de pesquisa. Todo professor que dá aula na pós-graduação tem por obrigação ser um pesquisador. E o meu grupo de pesquisa, nós pesquisamos o romance, e mais especificamente o romance em Mato Grosso. Então hoje, como a gente tem pouco tempo, eu vou falar sobre um romance que é O Piedade, do José de Mesquita. Gostaria de saber quantas pessoas daqui já leram esse romance. Infelizmente, poucas pessoas, né? Então, o que eu falar sobre o romance, quem não leu vai ter que confiar em mim. Mas depois, pode fazer a leitura para conferir e ter... construir a sua própria interpretação, porque a gente sabe que as obras de arte são assim, elas dependem muito da perspectiva de quem trabalha. Bom, como toda professora, vou começar um pouco pelas características do gênero romance. A maioria dos autores concordam que o primeiro romance, quando a gente está falando de romance, eu estou falando do romance da Era Moderna, ele é o Dom Quixote de La Mancha. Tá? Então, quem aqui já leu Dom Quixote? Agora já melhorou, Mas eu acho que, pelo que eu vi aqui, mais de 50%. Então, quando eu estou falando do romance moderno, estou falando do romance a partir de Dom Quixote de La Mancha. O nascimento do romance, então, ele coincide com o início da Era Moderna. Então, é um gênero literário que vai coincidir com, aproximadamente no século XV, porque, apesar de Dom Quixote ser do século XVII, no século XV a gente já tem alguns romances que não tão magistrais quanto Dom Quixote, mas que já estão surgindo. Então, coincide com o Renascimento, com a fase do Renascimento cultural, das grandes navegações, da reforma religiosa, o fim do feudalismo e os primórdios do capitalismo. Tá? E ele nasce da paródia dos outros gêneros. Então, ele é um gênero que já nasce fazendo, já se nasce autocrítico enquanto gênero. Todo mundo sabe que o Dom Quixote é uma paródia, do romance de cavalaria, mas também a gente vai ter outros romances que são paródias do romance barroco, do romance pastoral. Então, é um gênero que já nasce. Existe uma crítica francesa que usa uma palavra até um pouco, as pessoas às vezes falam que uma palavra pode até denegrir o gênero, mas é no bom sentido. É um gênero arrivista. Por quê? Porque ele vai pegando as características de todos os outros gêneros que estão consolidados e transformando. E, a partir desse momento, ele vai se consolidando. Ele nasce como um gênero meio desprestigiado no momento do nascimento, porque os gêneros que tinham prestígio eram a poesia e o teatro, esses já estavam consagrados. Então, o romance é o patinho feio dos gêneros literários. Mas, aos poucos, como todo arrivista, ele vai pegando as características da poesia, ele vai pegando as características do teatro e vai fazendo uma outra coisa e acompanhando com a evolução, com o desenvolvimento da sociedade burguesa, com o desenvolvimento da ideologia burguesa, ele vai, aos poucos, galgando o seu espaço dentre os gêneros literários e, como todo arrivista, chega lá. Tanto que hoje é o gênero mais prestigiado, é o que mais vende, enfim,
Segundo Bakhtin, num texto que eu acho muito interessante, é uma reflexão que ele faz sobre o romance, ele vai dizer que o gênero é um gênero inacabado. Porque se é um gênero que nasce com a história da consolidação da burguesia, essa história ainda não acabou, né? Infelizmente, a gente gostaria até, mas ela ainda não acabou. Então, o gênero também não acabou. Então, ninguém pode dar uma última palavra sobre o que é o romance. O romance é isto e ponto final. Ele está em construção. Então, o que nós podemos lançar são hipóteses da maneira como o romance se configura, como ele se apresenta e de como ele vai se desenvolvendo no decorrer dos tempos. Mas não existe uma palavra final. Tanto que ele vai dizer que a teoria da literatura, ela vai revelar a sua total incapacidade em relação ao romance. Nós temos condições de definir os outros gêneros, mas com relação aos romances, toda vez que a gente tenta procurar uma característica, um índice invariável para definir o romance, a gente acaba caindo do cavalo. Porque ele diz assim, alguns dizem, né, que o romance é um gênero que tem muitos planos, mas sempre vai ter um romance que não tem muitos planos, que tem um plano só. Então, sempre vai ter um que vai contrariar uma teoria geral que a gente possa estabelecer sobre o romance. Outros dizem, né, que o romance implica um enredo surpreendente e dinâmico. Tem romances que o enredo não é surpreendente, pelo contrário, ele já começa pelo fim, né? Você já sabe o que aconteceu. Então, ele não traz surpresa. Depois que o escritor vai dizer, né, como é que chegou naquela situação. E tem romance que também não é dinâmico, tem romance que é bastante paradinho, tá? Então, já está contrariando. É um gênero problemático, nem sempre. A maioria mas nem sempre, tá? Romance é uma história de amor. Essa é a definição mais comum, né? Quando você pergunta, o que é para você um romance? É uma história de amor. Nem sempre. Inclusive, os melhores romances não são histórias de amor. O Dom Quixote não tem. Ele diz que ama Dulcinea, mas só na cabeça dele, né? Mas não se trata de uma história de amor, né? Romance tem que ser prosaico? Não necessariamente. Tem muito romance em forma de poema, tem muita prosa poética. Então, também é uma definição que não dá conta de todo, de generalizar, que não pode ser generalizado. Desse modo, esses índices, todos eles, como eu disse, né, eles podem ser contestados por outras obras que os contrariam. Inclusive, o Bakhtin vai dizer, né, que os melhores definidores de romance seriam os próprios autores. Cada autor vai dizer, o romance é isso. Mas também não dá uma ideia generalizada, porque para cada autor, né, enfim. Então, essa dificuldade na definição do gênero vai refletir a luta do romance com os outros gêneros e consigo mesmo. Então, ele vai estar sempre se autocriticando, sempre tentando se inovar, e o romance é um gênero que está buscando sempre a originalidade. Hegel vai dizer que o romance é a epopeia burguesa. Também é uma definição bastante comum, né, bastante usual de romance. Lukács já vai um pouquinho mais fundo, quer dizer, partindo dessa, outro teórico, né, que escreveu um livro chamado A Teoria do Romance, importantíssimo para quem for estudar romance, ele vai um pouco baseado em Hegel, né, que lança essa expressão, a epopeia burguesa, que depois vai ser repetida ad nauseam. Ele diz que o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. Ou seja, nós perdemos a totalidade da vida, nós não temos mais condições, principalmente hoje, né, de abarcar a totalidade da vida. Nós sabemos que a nossa realidade é extremamente fragmentada, o conhecimento, a forma de apreensão da realidade é extremamente fragmentada. Se no mundo grego a gente ainda tinha uma noção de totalidade,
né? Aristóteles era matemático, crítico literário, poeta, médico. Vocês viram Dom Aquino, né? Quantas funções ele tinha. Então, havia ainda uma possibilidade de você abarcar vários aspectos da realidade de forma que você atingisse uma, né, totalidade. Hoje isso é impossível, dada a alta especialidade. Eu até comento, quando eu estou falando sobre isso, na medicina, né, Ivens? Os médicos são especialistas no dedinho direito, né, no dedinho mínimo da mão direita. Quer dizer, o excesso de especialização, e que a nossa realidade exige, porque ela é multifacetada e cada vez mais complexa, faz com que nós percamos essa ligação do todo. E às vezes eu só sei fazer uma coisa e eu não sei nem para que eu estou fazendo aquela coisa. Aí já seria o máximo da alienação, né? Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Todo mundo já viu o filme. O cara só aperta parafuso e nem sabe para que serve aquele parafuso, tá? É o cara que na fábrica constrói carro e só está apertando, nem tem noção de como é o projeto inteiro do carro. E isso vai para todos os aspectos da nossa vida. Mais uma vez, um exemplo da medicina, o projeto Genoma. Cada cientista, num lugar do mundo, trabalha numa partezinha. E quem tem a noção desse todo, dessa totalidade? Meia dúzia de privilegiados. Então, a nossa sociedade, ela, a partir da ascensão e da consolidação da burguesia, ela foi feita para isso, para nos alienar, para que cada um tome conta só daquele seu fragmentozinho e não tenha a noção do todo. Quem tem a noção do todo é essa meia dúzia de privilegiados e que dominam o mundo, né? A tecnologia, a alta informática e os sweet slicks da vida, né? Nos dizem, né? Nos dão mais ou menos um exemplo disso. Mas isso não significa, o fato da realidade ser fragmentada, isso não significa que nós não estejamos sempre buscando a totalidade, tá? A gente, claro, né, muito provavelmente nós não encontraremos, mas isso não nos impede de buscar. Então, o romance, ele está sempre assim, buscando essa totalidade, buscando mostrar um aspecto em que você possa ter uma visão menos fragmentada da coisa. Um exemplo disso, só para ilustrar também, a personagem. Quando eu estou lendo um romance, eu tenho a totalidade da personagem, porque as características dela são só essas que estão aqui, tá? Na estrutura do romance. Quando eu conheço uma pessoa, eu conheço a Lucinda. Eu só conheço uma parte da Lucinda, eu não conheço a totalidade da Lucinda. Conheço o lado poeta dela, de boa poeta, mas eu não conheço os outros aspectos, eu não conheço o que se passa no fundo da alma da Lucinda, por mais sincera que ela seja, como o Aguinaldo falou, porque nós estamos sempre representando, né? Às vezes nem nós mesmos nos conhecemos a fundo. No romance, não. Eu conheço o personagem a fundo, porque o que não está ali nas características não existe. Então, a definição do Lukács, uma definição famosa de herói problemático, ou seja, o romance vai instaurar esse herói problemático, diferentemente do herói da epopeia. O herói da epopeia não é problemático. Ele nasce, os deuses já determinam para ele uma missão, tá? Então, ele já sabe o que ele tem que fazer, já está tudo ali determinado, tá? E ele tem que seguir, ele tem que cumprir aquela missão, ele tem que cumprir o destino dele. Aí ele sai, né, para cumprir, claro que ele enfrenta problemas no caminho, mas esses problemas são, os deuses também estão ali, né, para ajudar ou para atrapalhar, depende das relações que ele tenha com os deuses, mas ele não questiona. Ele não questiona a sua missão no mundo, ele não se auto-questiona, ele não problematiza. Então, é nesse sentido que o homem moderno, que o Lukács vai dizer, que o homem moderno se encontra, está sempre se auto-questionando. Qual é o significado da existência? Qual é o significado da minha existência? Na medida em que eu posso fazer o que eu quero, porque a partir, né, da Revolução Francesa, a partir do momento em que o homem vai ficando cada vez mais livre, tá? Você é o responsável pela sua vida. Então, isso é muito pesado. Não era muito mais fácil quando os deuses falavam, seu destino vai ser isso?
Então, eu tenho que só, né, o destino já está traçadinho, eu só tenho que cumprir aquilo ali. A partir do momento que eu sou responsável, eu é que faço. Quer dizer, meu sucesso ou meu fracasso, a culpa não é dos deuses, a culpa é minha. Então, isso impõe uma responsabilidade muito grande, uma angústia para o homem moderno. E ele, então, vai dizer o seguinte, que o romance vai surgir numa fase mais adiantada do desenvolvimento humano, portanto, ele seria a forma da virilidade amadurecida, em contraposição ao herói da epopeia. O herói da epopeia já seria mais infantil. Então, não é a criança não faz o que a mãe manda? Algumas, né? Vai tomar banho, vai fazer isso, vai estudar, vai tal. Quer dizer, enquanto ela é criança, o destino dela é dirigido pela mãe. Ela não é responsável por esse destino. A partir do momento que ela se torna adulta, obrigada, Felipe, ela já, né, tem que amadurecer. Tem uns que não amadurecem, mas, né, aí já é outro problema. Então, é a história da aventura de um herói problemático que procura num mundo degradado valores autênticos. O que é Dom Quixote? Mais problemático que Dom Quixote, né, um louco, né? E ele está procurando os valores autênticos que ele considera os valores, a justiça, porque o Dom Quixote é um cavaleiro, né, um cavaleiro andante, que luta por quê? Ele luta pela justiça, ele luta para desfazer, né, os erros que as pessoas cometem, ele luta pelo amor da sua amada Dulcineia, ou seja, ele luta por um mundo que já não existe mais, que é o mundo da cavalaria. Tá? E este mundo, portanto, esses valores, né, a lealdade, o cavaleiro ele tem que ser leal, né, à sua dama e ao rei, e ele tem que sempre lutar contra todas as injustiças. São basicamente essas três características de um cavaleiro andante, né? O mundo que veio depois do mundo do romance de cavalaria, ou seja, depois do feudalismo, esses valores se degradaram, esses valores se transformaram, e com a ascensão da burguesia e com a ascensão do capitalismo, esses valores se transformaram em... né? Então, o dinheiro é a degradação desses valores autênticos, segundo o Lukács. Então, o seu conteúdo do romance, é a história de uma alma que vai pelo mundo a aprender a conhecer-se e que procura aventuras para nela se experimentar e que, através dessa prova, dá a sua medida e descobre a sua própria essência. Porque também, né, esse mundo degradado é o mundo que vai substituir a essência pela aparência. Então, a gente, mais do que nunca, né, a gente está vivendo num mundo em que a aparência se sobrepõe à essência. Mas, como eu já disse, nada impede que a gente procure a verdadeira essência. O Dom Quixote está sempre indo pelo mundo em busca de sua verdadeira essência. Outro romance em que isso fica muito claro e que é um romance recente em relação ao Dom Quixote brasileiro é o Grande Sertão Veredas, né? O que é a busca do Riobaldo? Ele vai pelo mundo, ele se mete, se embrenha nos sertões, né? Vai testando quem eu realmente sou, e tem aquela hiper mega problemático, quem eu sou. Eu sou um intelectual, eu sou um professor, ou eu sou um jagunço, tá? Então, ele fica o tempo todo, né, nesse ser ou não ser, o romance inteiro, né, questionando. Até que, no final, ele descobre que ele é as duas coisas, né? Que foi o caminho que ele percorreu que deu para ele essa resposta. E tem outras questões também, né? A questão do Diadorim, né? Enfim, tem muitos outros questionamentos que o romance apresenta. Bom, então, passando dessas considerações, entre aspas, mais filosóficas a respeito do gênero romance, a gente já chega numa consideração mais pé no chão, né? Mais de cunho sociológico, que é a questão do público leitor. O romance também é um gênero que só se consolida a partir do momento em que você tem um público leitor suficiente para sustentar essa indústria. Tá?
O aumento do público leitor, segundo Ian Watt, num texto também fundamental para quem quer entender o romance, que se chama Ascensão do Romance, ele diz que o aumento do público leitor implicou na mudança da composição interna do romance. Ou seja, se antes a leitura era um privilégio da aristocracia ociosa, a partir das transformações conjunturais decorrentes do avanço do capitalismo, ocorreu uma popularização da leitura, principalmente entre a classe média. Então, o desejo de agradar essa classe média fez com que os romancistas mudassem o seu texto. É o que mais ou menos acontece hoje com as novelas, né? Quando as pessoas escrevem para os autores, dizem que não quer que o fulano morra, ou quer que fulano, enfim. Quer dizer, essa interferência do público, coisa que não existia antes. Existiam outras interferências na literatura. Interferência da igreja, interferência de outras instâncias, mas não de um público que a gente pode chamar de um público maior, né? A massa, mas não uma massa tão grande assim, né? Dependendo do lugar. Ele aí está falando da Inglaterra, século XIX, então você já tinha um público leitor consistente. E todo mundo sabe, né, quem já leu, já ouviu a Yasmin falar, quer dizer, os leitores de folhetins, quer dizer, o folhetim foi o barateamento da literatura, porque livro era uma coisa caríssima, que realmente só os aristocratas tinham acesso pelo preço, né, e também pelo tempo, né? Porque os aristocratas não faziam nada o dia inteiro, podiam ler o que eles quisessem, ao passo que os trabalhadores trabalhavam enquanto houvesse sol. O trabalho era de sol a sol. E quando ele chegava em casa, a vela era uma coisa caríssima. Então, só realmente quem tinha condições é que podia gastar a vela com besteira, né? A vela, entre aspas, a vela era guardada para situações... Tanto que a gente vai ver em muitos romances do século XVIII, as empregadas que liam, né? As camareiras, e muitas, elas eram empregadas, mas no reino dos empregados, elas eram privilegiadas, porque elas tinham acesso à iluminação, que era um luxo naquela época. Então, mudando esse público leitor, quer dizer, não são mais, o romancista não pensa mais em agradar a aristocracia, mas ele pensa em agradar a classe média. Eu coloco entre aspas, porque essa classe média, ela era muito... Eram as pessoas que moravam na cidade, mas não era o mesmo conceito de classe média que a gente tem hoje. Tanto que a gente, como eu falei, tinha as camareiras, os empregados, enfim, várias pessoas que eram das classes populares e que também participavam desses momentos de leitura, nos serões e tal. Bom, mas o que aconteceu? Eles tiveram que adaptar internamente, ou seja, uma mudança externa, uma mudança que foi social, acabou determinando uma mudança interna na obra. Tá? Acabou, esse princípio é o princípio que o Antônio Cândido chama de redução estrutural. Você reduz, né, a realidade à estrutura do seu romance. Você incorpora na estrutura do seu romance os aspectos da realidade. A realidade mudou. Então, agora quem me lê, né, são as pessoas, os comerciantes, as pessoas da classe média, as pessoas do povo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar a minha linguagem, eu tenho que adaptar os temas aos gostos dessa nova camada social que está me lendo. E o Ian Watt cunha a expressão realismo formal. O que o romancista busca? O realismo formal. Não confundir com realismo. Não é copiar a realidade tal como ela é. É formalmente dar a impressão. Então, o realismo formal é mais ou menos isso. É você trabalhar bastante para dar a impressão para o seu leitor que aquilo que você está falando realmente é a realidade. Ou realmente aconteceu, né? Aquelas coisas de, essa história realmente aconteceu, tal. Muitas não era besteira, não tinha acontecido nada, né? Aí o romancista fala, eu mexendo nos alfarrábios de não sei quem, encontrei esse diário e agora passo a narrar para vocês o que estava escrito no diário, né? Robinson Crusoe, por exemplo, parte disso, né? Do diário de um náufrago. E que muito do que está ali, a gente sabe que a maioria é invenção, né? Então, essa prosa vai ser adaptada, né,
de forma a dar essa impressão de autenticidade. E por dois motivos, basicamente, né? O pragmatismo burguês. O burguês não quer ficar perdendo tempo com sonhos, com lendas, com coisas que não existem. Ele quer tomar pé da realidade. E a outra é o puritanismo, no caso, né, da Inglaterra, mas em outros países também, né? Porque os puritanos, essas religiões a partir da Reforma, né, que eu coloquei lá, essas religiões de natureza protestante, elas condenavam os textos que tinham um excesso de imaginação, excessivamente imaginosos, tá? Porque diziam que podia levar a pessoa enfim, a querer ter uma vida que não correspondia à realidade, aquela coisa toda do calvinismo, né, enfim. Então, as pessoas tinham que ser mais pé no chão. Então, são tendências que vão influenciar na forma literária do romance. Então, vamos pegar a estrutura do romance, como é que ela vai se ver afetada por isso? No enredo, por exemplo. O enredo não vai ser mais um enredo extraído da mitologia, da história, da lenda ou de outras fontes do passado, mas vai se exigir do romance que ele seja original, que ele traga alguma coisa nova. A própria palavra original, ela vai mudar de sentido a partir da modernidade, porque antes original era aquilo que estava ligado à origem, e depois original passa a ser uma coisa nova, que nunca ninguém fez. Tá? Então, a lenda, a epopeia, ela era importante porque ela estava relacionada à origem. Ela trazia a origem de um povo, a origem de um comportamento, a origem, enfim, de alguma coisa. O romance não está mais preocupado com isso, ele está preocupado em trazer uma novidade, em ser original no sentido que nós usamos hoje, né? O romance também passa a ser autobiográfico ou biográfico. Então, passa a ter mais importância o indivíduo do que a coletividade. A epopeia, ela vai narrar a história de um povo, ainda que tenha, né, um herói, mas ele está sempre ali a serviço de um povo. O romance não, o romance passa a narrar a história de uma pessoa. Então, por que a história de uma pessoa que não é nem importante, né, que é uma pessoa classe média ou até uma empregada, como em Pamela, né? Por que isso vai interessar as pessoas? Tá? Antes dessa ascensão da burguesia, a vida do indivíduo não era importante. Só era importante na medida em que ele fosse afetar a vida da coletividade. Era o herói de uma nação, o herói de um povo, o herói de uma categoria social. A partir da ascensão da burguesia, quando o indivíduo passa a ser importante, então as histórias que falam do indivíduo também passam a ser importantes, tá? Até chegarmos nos dias de hoje, né, que as pessoas tiram selfie, né? Então, essa característica afirma, né, essa primazia da experiência individual. Mas ele também pode ser baseado num incidente contemporâneo. Então, ele também pode ser baseado numa história, mas não numa lenda ou numa grande história, num incidente contemporâneo, num dia a dia, uma coisa que aconteceu e que saiu no jornal. Isso, naquela época, no século XIX, se chamava fait divers. Era uma sessão, né, geralmente vinha dos folhetins, e que acontecia um fato inusitado, que ele narrava um fato inusitado. Podia ser um assassinato, podia ser o aparecimento de, sei lá, de um monstro de 2 cabeças, quer dizer, qualquer coisa que abalasse, né, uma notícia mesmo de jornal, coisa moderníssima, que abalasse aquela comunidade, aquela sociedade. O romancista ia ali e fazia uma história sobre isso. Então, a gente tem grandes romances que partem, né, o Vermelho e o Negro, Madame Bovary, que partem de o próprio Robinson Crusoe, partem de uma história que saiu no jornal e o romancista, em cima disso, criou, né, um belo romance. Essa tendência à individualização, né, da sociedade burguesa, que vem se acentuando cada vez mais, ela também passa para outro aspecto estrutural da narrativa, que é o espaço. Então, quando ele vai falar de um espaço, ele não vai falar mais do espaço, se formos pensar numa narrativa atemporal,
conto de fadas. Era uma vez num reino muito distante. Ninguém quer saber exatamente onde ficava esse reino muito distante. Isso não é importante. E o era uma vez, mas quando? Ninguém quer saber dia, mês e hora. A partir do momento em que o romance começa a se consolidar, isso começa a ser importante. Então, as personagens têm nome, sobrenome, moram em tal lugar, quer dizer, são bem localizadas. Tudo isso para dar a impressão de realidade, né? Então, o personagem vem bem caracterizado, assim como o ambiente, né, nos romances. A personagem também, né, que adquire nomes próprios, são caracterizadas de uma maneira bastante detalhada, como se fosse uma pessoa que a gente conhecesse, né, ou que pudesse conhecer. E o tempo também vai ser importante, porque o romance vai narrar a trajetória das personagens no decurso do tempo e de um tempo específico. Como eu falei, não era uma vez, né? Então, há uma ruptura com a tradição literária anterior, de usar histórias atemporais para refletir verdades morais imutáveis. Então, a tradição literária anterior, ela pretendia refletir sobre temas universais. O romance já reflete sobre questões mais particulares, mais individuais, tá? Bom, aí eu chego no Piedade, o romance do José de Mesquita, que foi publicado pela primeira vez em 1937 e depois foi reeditado em 2008 pela Academia Mato Grossense de Letras, né? E pela UNEMAT, Universidade Estadual de Mato Grosso, nessa coleção, que é coleção de obras raras, e que eu acho assim imprescindível, sempre falo, é um trabalho maravilhoso, porque é um trabalho de resgate e que possibilitou, né, eu estudei, tem esqueci seu nome, Lorraine, que também estudou um romance a dissertação dela é sobre Era um Poieiro. Então, muitos daqui, né, estudaram esses romances. Então, existiu romance em Mato Grosso. Graças a Deus, alguém teve essa brilhante ideia de publicar essa coleção Obras Raras. Foi atrás, né, inclusive com a ajuda da nossa querida Yasmin, dessas obras, para poder republicar, para que a gente possa ter acesso, tá? E possa fazer uma espécie de um panorama, né, do romance em Mato Grosso. Bom, eu digo, ele contempla vários aspectos do romance moderno, tá? Primeiro que ele trabalha a questão da individualidade. Apesar de se chamar Piedade, o personagem principal é o Paulo, né? Aí também tem uma coisa interessante, eu estava pensando nisso, e eu falei que eu não sei se foi intencional, mas que grande sacada do José de Mesquita, porque às vezes também, né, os que são autores aqui podem confirmar ou não, mas quando o autor está trabalhando muito intensamente num texto, ele tem uns insights, que ele não procurou aquilo, mas aquilo vem até ele, que nem a folhinha que caiu, né, da árvore lá da Lucinda. Então, o que acontece nesse romance? Apesar de se chamar Piedade, ele conta a história do Paulo, que é um rapaz depressivo e tuberculoso e que estudou a vida inteira, não foi criado junto com a família. Quando ele precisou estudar, ele teve que sair da casa dos pais, estudou fora, morou na casa de uma tia, aqui em Cuiabá, isso tudo com nome, sobrenome, as personagens, né, endereço, dá para a gente, né, verificar, o Campo do Ourique, o Porto, a Rua 13 de Junho, dá para fazer o mapa dos lugares aqui, tudo muito, né, da impressão de real mesmo, a família Monteiro. E ele diz que não está procurando nada, ele se apresenta como um personagem entediado.
Ele tem um tédio em relação à vida, ele acha que a vida, essa vida degradada, essa vida burguesa não acrescenta em nada, então ele tem um olhar blasé para com a realidade. Mas no fundo a gente sabe que ele está procurando sim, ele está procurando o amor, que é o que todos, né, procuramos. Fernando Tadeu que o diga, né? Quem estava aqui no primeiro dia. Mas ele desdenha dessa procura do amor. Então ele fica borboleteando. Antigamente usava essa expressão, não sei se vocês conhecem. Uma hora está com uma, outra hora... Então uma hora ele se interessa por uma, outra hora ele se interessa por outra, e vai se interessando por mulheres, mas sem se fixar em nenhuma delas. E essas mulheres são descritas no romance como mulheres, como que eu vou dizer, que também não valem a pena, né? Uma é uma viúva hiper assanhada, a outra é uma moça moderna demais, né? Se é que vocês me entendem. Tem uma outra até que ele chega a dar uma olhada, que é uma prostituta, que deixa, né, que é aquela paraguaia, né? A negrita, que dá a entender que é uma prostituta. Enfim, e ele vai se interessando, e a Piedade sempre de olho nele. A Piedade gosta dele, mas a Piedade é uma moça recatadésima. Ela não toma atitude. Ela fica vendo o amor, suspirando, mas ela se aproxima do primo, vai conversando. Bom, finalmente eles acabam ficando juntos. Depois dele borboletear por várias flores, ele acaba ficando com a Piedade. Só que quando ele se casa com a Piedade, a tuberculose dele já está bem avançada. E, na verdade, o que a Piedade vai ser? Vai ser uma enfermeira para ele. A relação deles, a relação deles vai ser mais de enfermeira e paciente, ou de mãe, porque existe uma coisa muito edipiana na relação dos dois, muito mesmo. Na análise que eu faço, eu destaco alguns momentos que é puro complexo de Édipo ali, o que ocorre. Então, no final, ela é tão apaixonada por ele, ela é tão devotada, que ela deseja ela estar doente e não ele. Ela desejaria sofrer no lugar dele, tá? E aí o desejo dela se realiza. Claro, ela está cuidando de um tuberculoso, né? Diuturnamente, acaba adquirindo a doença e acaba morrendo antes dele. Morre e tal e tal. Bom, então ele vai analisar, né, traz todos esses elementos, né, que eu já apontei lá, em relação a esse realismo formal, mas ele traz o individualismo, né, que é como o próprio Paulo se descreve. Ele é um Werther cuiabano, inspirado no Werther, né, o personagem de Goethe. Então, ele é um individualista. E é uma coisa interessante, porque a Yara foi me orientando, ela, depois que leu o romance, ela ficou com raiva do Paulo. Porque eu falei, mas como esse cara é egoísta, ele só pensa nele. Né? E realmente é uma coisa assim que depois a gente vai ver, é bem isso, né? Eu sou depressivo, eu tenho tuberculose, ai, como eu sou coitadinho, e aí a outra, né, acaba caindo que nem patinho na dele, né? Mas enfim. Mas existe também uma outra característica do romance moderno que a gente observa aqui no Piedade, que é a tematização da leitura. E a tematização da leitura, quando, né, o Cervantes publica Dom Quixote, a gente sabe por que Dom Quixote ficou louco, né? Por que ele ficou louco? De tanto ler romances de cavalaria. Isso, no século XVII, era uma coisa moderníssima, porque a leitura não era ainda uma coisa tão, né, popularizada assim, de maneira que as pessoas pudessem refletir sobre ela e de que ela pudesse também figurar numa obra literária. Então, a partir daí, todos os outros romances começaram também a tematizar a leitura. Dom Quixote fica louco porque lia muito, Emma Bovary fica meio adúltera, porque lia muito romance romântico, a Luísa, do Primo Basílio, também, né, fica saidinha porque lia muito, a Lucíola, do Alencar, lia A Dama das Camélias. Então, essa questão da influência da leitura era tematizada
no romance moderno e também aqui no romance do Mesquita. Bom, o problema da originalidade, né? Como eu falei, as pessoas exigem, elas requisitam de um romance que ele seja original, que ele traga alguma coisa de novo. E a gente percebe que o Piedade, a primeira vez que eu li o romance, eu até coloco isso num artigo que eu publiquei na revista Polifonia, ele dá uma impressão de déjà vu. Parece que ele é feito de retalhos de outros romances. Então, a gente tem, por exemplo, né, alguns capítulos ou alguns temas que remetem muito claramente a obras consagradas. Existe um capítulo que se chama Noite em Branco, que remete bastante a um conto chamado Noites Brancas, de Dostoiévski. Tem um outro capítulo que se chama A Confissão de Álvaro. Álvaro é o nome do irmão do herói aqui, do Paulo. Também remete a Confissão de Lúcio, que também é um romance de Mário de Sá Carneiro. Tem um outro capítulo que se chama A Flor das Morenas, que a mim, né, lembrou A Flor da Moita, que é um capítulo delicioso do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês se lembram, né? Quem leu sabe, né? Que a Flor da Moita é Eugênia, que ela foi concebida na moita, né? E um outro capítulo que se chama A Viuvinha, e que remete ao romance homônimo de Alencar. Então, dá a impressão que, né? Falei, mas que, né? O Mesquita fica pegando uma coisinha de um, outra coisinha de outro, outra coisinha de outro. A princípio a gente pode falar, poxa, mas então esse romance não é original, tá? Mas a gente tem que pensar que como o romance é um gênero paródico, é permitido ao romance fazer referências a outros romances, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer que o Mesquita, ele dominava a técnica do romance, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele estava fazendo isso. Personagens conhecidas também cai nessa questão da originalidade. Paulo, como eu falei, né, se assemelha ao Werther, né? Inclusive ele diz que ele é o irmão, ele diz no próprio romance, eu sou um irmão espiritual do Werther, tá? Então, o que significa isso? É um outro índice de modernidade do romance, porque ele já está conversando com as outras obras literárias. Tá? E ele pressupõe também, aí também ele está pressupondo um público já maduro, um público que sabe quem é Werther. Tá? Então, ele já é o tipo da obra que já está num momento em que a formação do leitor já está mais desenvolvida nessa sociedade para a qual ele dirige o texto. Como herói goetheano, Paulo tem baixa autoestima. Pelo menos ele diz, né, o tempo todo, eu sou um coitado, né, tuberculoso e tal. Valoriza o contato com a natureza, ele vai, inclusive, num determinado momento, à Chapada dos Guimarães, isso aparece aqui no romance, para entrar em contato mais direto com a natureza. Ele valoriza a pureza das pessoas simples e bondosas, critica aquelas que só se preocupam com futilidades. Então, é um herói que está buscando, né, os tais valores autênticos o tempo todo. Ele não se suicida, como o Werther, tá? Mas ele quase comete o ato. Tem um momento de desespero que ele vai se matar. Ele fala, não tem jeito. O que ele fala? Ele fala que sofre de melancolia, que hoje é a nossa depressão, né? Ele está no auge da depressão e ele vai cometer o suicídio, mas aí ele olha para o retrato da mãe, tá? E aí ele para. Aí já é um fator edípico. E é nessa hora que ele decide que vai se casar com a Piedade, porque a mãe dele gostaria muito. Então, é uma coisa, né? Enfim. E ele é autocentrado, super autocentrado. Quando a gente lê, existem poucos momentos em que ele dá demonstrações de amor à Piedade. O romance é mais um romance em que a Piedade dá demonstrações de amor a ele.
Outra personagem conhecida é a mãe Roberta, tem um capítulo, né, dedicado a ela, que é justamente a Noite em Branco, né, que é o momento da morte. Não, tem um capítulo, tem Noite em Branco e tem Mãe Roberta também, tem um capítulo que se chama Mãe Roberta, que é o momento da morte da Mãe Roberta. A Mãe Roberta é uma ex-escrava que criou todos os membros da família e que contava histórias, fazia comida. Eu falo que ela é a versão feminina do Pai Tomás, né? do livro A Cabana do Pai Tomás. É aquele escravo, mas que não reclama de ser escravo, é escravo que gosta. Então ela adorava, ela tratava os filhos do Senhor como se fossem deles, ela falava do tempo da escravidão como se fosse um tempo gostoso, que todo mundo ia lá para o engenho e brincava e cantava e era feliz. Essa é a visão que ele mostra da escravidão. Quem leu ou assistiu A Cabana do Pai Tomás sabe como que era o Pai Tomás também, né? E também lembra a outra personagem de uma peça Mãe, de José de Alencar, em que também vai tratar dessa figura do escravo conformado e feliz de ser escravo, né? Em ser escravo. E muitas outras escravas, né? A velha Totonha, que contava histórias, porque ela também era a memória oral, né, daquela comunidade. Outra personagem conhecida, né, aparentemente conhecida, é a Rosa, que ela é nada mais, nada menos, né, do que uma índia, né, que deu origem à família do Paulo. O sargento Monteiro é um português, né, que veio para Cuiabá, na casa de um comendador. Ele viu uma empregadinha, que era uma indiazinha muito bonita, a Rosa, e acaba roubando a Rosa, né, porque o comendador não queria deixar que ele se casasse com ela, e acaba roubando a Rosa, e a partir daí surge o tronco da família Monteiro. Alguém leu Iracema? Né? Então, qualquer semelhança com o Iracema do José de Alencar não é mera coincidência. Aí vem a Maria da Piedade. A Maria da Piedade seria a personagem um pouco mais diferente, traria um pouco de originalidade, se a gente pode dizer. Que embora ela possa figurar na galeria das heroínas românticas, excessivamente bondosas e sofredoras, como a escrava Isaura, Helena, a própria Joana. Joana é a mãe da peça do Alencar, né? Um exame mais detalhado da composição da personalidade dela e da sua relação com Paulo nos remete à imagem da Virgem Maria, mais especificamente a estátua, né, Pietà, do Michelangelo. Tá? Então, é bem aquela imagem de santa, é a mulher santa mesmo. O José de Mesquita escreveu mais outros 2 romances, ele chama de novelas, pode ser novelas ou romances, né? Um chamado Maria da Graça e o outro Maria do Amparo. Então, a Maria da Piedade faria parte dessa trilogia. Porque para ele, a concepção dele, a mulher tinha que ser como Maria. Tem um trechinho que eu tiro aí de um capítulo chamado Nuvens no Azul. Tá? O próprio título do capítulo já faz uma alusão a Maria, não faz? Quem é católico aqui? Quais são as cores de Maria? Azul e branco, né? Então, as nuvens brancas no azul, sobre o azul. Então, ele já está... o romance é todo cheio de detalhes, ele é muito bem pensado. Tecnicamente, eu acho esse romance aqui muito interessante. Então, ele diz, né, nesse trecho, a mulher, num gesto de carinho e afago maternal, que mesmo as que nunca foram mães sabem, quando preciso demonstrar, achegou-se-lhe mais perto e, sentando-se na ampla austríaca que havia junto ao leito, chamou-o para si, como se fora uma criança medrosa. Tá? É um momento que Paulo tem uma das suas crises de depressão e ela, né, maternalmente, aí já vem, né, se a gente for interpretar psicanaliticamente, né, Freud aí, né, e chama o marido, e outra, né, vem aqui minha criança, né, e tal. Aí, num outro trecho, é o momento em que a mãe dele morre,
a mãe do Paulo morre, ele está desnorteado, né? Morreu mamãe, Piedade, fale, ande, né? Ninguém ainda deu a notícia. Piedade não se sentiu com coragem para dizer-lhe a verdade. A mulher teve tempo apenas de ampará-lo nos seus braços, evitando que Paulo tombasse ao solo. Quer dizer, a cena da Pietà está aí. Vocês se lembram da estátua? Que é a Virgem Maria amparando Jesus morto, né? Então, é visualizar a cena. Narrador-leitor. Então, o outro aspecto, né, do romance moderno também como eu já falei, apresenta as referências a leituras. E esse narrador é um narrador muito... ele gosta muito de ler e ele é muito exibido. Ele faz questão de, a todo momento, estar falando o que ele está lendo, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele é um cara erudito e faz questão de exibir sua erudição. O romance tem só 139 páginas, a letra é grande, tá? Portanto, não é um romance extenso. E nessas 139 páginas, foram 38 referências a autores e obras diferentes, tirando as repetições, porque só de Werther ele fala muitas vezes, tá? Então, eu fiz esse levantamento. Os autores mais citados são os franceses, tá? São 15 autores diferentes franceses, né? Depois vem 10 portugueses, 6 italianos, 2 alemães, 2 ingleses, 1 russo e apenas 2 brasileiros, tá? Que são os poetas parnasianos, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. Mas a gente vai encontrar toda essa gama, né, de autores e obras citados aqui nesse romancinho fininho. Tá? Tem até um capítulo em que ele discute literatura, concepção de literatura com um professor, que é o Ricardinho. O Ricardinho gostava de ler textos mais clássicos, e ele já era mais antenado. Ele lia os clássicos, mas lia também os contemporâneos. Então, aí também mais uma forma dele exibir, né, o tanto que ele é antenado. E, entretanto, ele fala da leitura, mas ele também mostra os males da leitura, como, né, os outros autores, principalmente os autores românticos, né, falavam. Exemplos dessa atitude, né? A sua educação caseira, o vírus romântico que trazia atavicamente, se exacerbara devido às muitas leituras. Era bem um irmão espiritual de Werther, René, Adolphe, Obermann, ser sem vontade, todo nervos, sensitividade, impregnado do mal romântico pela hereditariedade e pela cultura. Outro trecho. Talvez uma viagem lhe fizesse bem, conseguisse diverti-lo, curar-lhe a terrível crise nervosa que ultimamente o tomava, tornando-o insociável, irritadiço em extremo, preso à casa, aos livros que cada vez mais lhe envenenavam a alma com toxinas literárias das leituras ultrarromânticas que eram suas preferidas. Tá? Então, algumas pessoas interpretam o Piedade como um livro romântico, tá? Mas, na verdade, é um livro contra o romantismo. Tá? Ele atribui o fato do Paulo ser assim, tudo isso, sem vontade, e tal, ao fato de ler muito os autores românticos e principalmente os ultrarromânticos. Formação de leitor. Ao condenar as leituras ultrarromânticas e seus personagens, Mesquita estaria abrindo o caminho para a formação de um público leitor mais maduro e atualizado em relação às tendências contemporâneas suas. À maneira de Machado de Assis, que tanto admirava, Mesquita criou um personagem leitor de Werther, como Estevão, né, de A Mão e a Luva, incapaz de estabelecer o devido distanciamento entre a ficção e a realidade, o que lhe valeu um final infeliz. Isso com relação ao Estevão, né? E ao Paulo também, porque o Paulo também morre depois, né? Mas o que eu quero dizer é que é isso, quer dizer, talvez ele tenha escrito esse livro
porque ele estivesse observando que as pessoas, os leitores, estavam ainda muito presos às leituras românticas. E, indiretamente, nesse aspecto, ele vai dizer, olha, as leituras românticas levam a isso, porque o texto romântico leva a pessoa, né, a confundir a realidade com a fantasia, pelo menos é o que os autores diziam na época. Foi o que perdeu a Emma Bovary, né? Ela lia só textos românticos, aí ela queria ter aquela vida glamurosa naquela aldeia insignificante na qual ela vivia. Quer dizer, a perdição dela foi esse tipo de leitura, que o Mesquita tematiza também aqui. Então, ele não está só contando a história de um tuberculoso depressivo e de uma mulher excessivamente abnegada. Ele também está trabalhando com formação de leitura, de leitores, também está fazendo uma crítica nesse sentido. Escrever bem. Aí, né, chega um ponto que depois a gente pode discutir bastante. Que horas são? Eu tenho... 5 por meio-dia. Tá, então eu tenho 5 minutos ainda. Mas já estou no final. O que é escrever bem? Eu gostaria mesmo de discutir isso na parte da tarde, porque é um livro, o Piedade é um livro que me intriga. Eu particularmente acho um livro, eu gosto de ler, mas eu dou para os meus orientandos lerem, eles não gostam. Coisa chata, meu Deus, todo mundo vem com essa. Essa mulher, onde já se viu, submissa até o osso, não tem atitude, vive para o outro, não tem autonomia, papapá. Esse cara egoísta, machista, tal e tal. E no fim eu gostei da história. Eu falei, mas por que será? Quer dizer, eu considero que ele é um bom contador de histórias. É uma história que intriga e você vai até o fim. Você pode até não gostar, mas você não para no meio. Você tem essa curiosidade. Eu acho que, tecnicamente, ele é perfeito. Perfeito. Ele é bom, é um livro bem escrito, né? Tecnicamente, é um livro bem escrito. Entretanto, não basta ser técnico, não basta dominar a técnica para ser um bom romancista. Eu acho que talvez aí os meus orientandos tenham razão. Porque o José de Mesquita, então aí eu disse que ele domina a técnica do romance, ele é um excelente narrador, contudo, 3 pontinhos, né? Por quê? Segundo Terry Eagleton, escrever bem é mais do que uma questão de estilo. Significa também ter à disposição uma perspectiva ideológica que possa penetrar nas realidades da experiência dos homens em uma dada situação. Então, o que acontece? Qual era o contexto? Aí que a gente tem que partir para o contexto. Então, eu acho que talvez o problema do livro, o ruído do livro, esteja no diálogo que o José de Mesquita faz com o contexto, e não é com o contexto atual, não, em que a mulher é livre e jamais nós vamos encontrar uma piedade, né? Dificilmente. Não é o modelo de mulher atual, mas o contexto da década de 30. Porque esse livro foi publicado em 1937 pela primeira vez. Tá? E a década de 30, que contexto nós tínhamos? Uma coisa importantíssima, antes de eu falar da parte de cima, é a luta pelo voto feminino, que foi conquistado em 32. Então, já existia o discurso da mulher independente. A mulher Amélia, a mulher Piedade, Maria do Amparo, já não estava existindo mais, quer dizer, já não correspondia mais. A Lucinda falou, né, todos nós dizemos, né, nossa vida daria um romance, mas a vida da Piedade não daria um romance. Porque é uma vida muito sem graça, muito sem sal. O que ela realizou na vida? Tomou conta de um tuberculoso e morreu antes. Sabe? Então, o herói de romance, pela própria característica do romance, pela própria característica do gênero, porque é um gênero, como eu mostrei para vocês, que veio para subverter os outros gêneros já consolidados. Ele veio tomando conta, ou a revista. Vou pegar um pouco daqui e fazer uma coisa diferente. E o herói do romance, o personagem, é sempre um subversivo. No bom sentido, não é subversivo que pega em arma, não estou falando nesse sentido, mas que subverte a ordem estabelecida.
Eu tenho uma ordem aqui, o romance vem apresentar uma outra possibilidade. O próprio Dom Quixote, ele quer voltar ao tempo do romance de cavalaria, quando a cavalaria nem existia mais. Tá? Então ele quer estabelecer uma outra realidade. A Ema, que não está satisfeita com aquela vidinha de aldeia, quer viver uma outra vida glamurosa dentro de uma realidade. Então o herói do romance, ele sempre quer subverter a sua realidade. Ele sempre apresenta uma outra alternativa. É um insatisfeito, um problemático. Tá? E aí ele cria uma personagem satisfeitíssima, toda certinha, que está todo o tempo dizendo sim, realmente não empolga. Então, do meu ponto de vista, o problema de Piedade não é a história em si, é a personagem que é extremamente fraca. E criar grandes personagens não é para qualquer um. Né? Quem está pretendendo ser romancista aqui, né? Mas o José de Mesquita, ele era um estudiosíssimo de Machado de Assis. Ele lia tudo de Machado de Assis, ele admirava Machado de Assis, ele inclusive tem um ensaio sobre Machado de Assis, que ele publica em 1939, que é sobre as mulheres machadianas. Tá? Então ele penetrou nesse... Por que ele não cria uma Capitu? Quer personagem mais subversiva do que a Capitu? A mocinha pobre que falou, eu vou mudar a minha condição social. Como é que eu mudo a minha condição social? Me casando com o meu vizinho que é rico. Tá? Então, não existia um muro separando a casa dos dois? Eu vou fazer um buraco no muro. E é o que ela faz. Faz um buraco no muro e passa para o lado de lá. Né? Sai de uma condição... Claro que paga um preço alto, mas tem é uma mulher que toma uma atitude, que se posiciona já no século XIX. Então, torna-se anacrônica essa personagem da Piedade no século XX, principalmente na década de 30, porque junto com a conquista do voto, eu andei entrando em alguns sites, a luta pela conquista do voto feminino foi uma coisa linda, tá? E tinha muito discurso feminista mesmo. Porque a mulher não tem que ficar no fogão, porque a mulher... Então, mulheres muito batalhadoras. Em meio a tudo aquilo, ele vem com uma mulher passiva, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que nessa década de 30, ela foi marcada, dentro da literatura, por essa dicotomia, né, entre o romance social e o romance católico. O romance social foi o que ficou mais famoso, né, que são os romances de Jorge Amado, né, os romances de Graciliano Ramos, que são os romances que traziam, né, a denúncia social, e por uma série de questões, né? Porque tinham qualidade literária, mas também porque quem estava nos postos consagradores da literatura eram pessoas de esquerda. Como é que uma reação, uma resistência, que foi do romance católico, que claro que não fez tanto sucesso quanto o romance social. Então eu digo, né, que a marcante atuação da esquerda no cenário cultural brasileiro nas décadas de 20 e 30 correspondeu a uma forte reação de um grupo que postulava uma contra-revolução espiritual. Em 1935, o Centro Dom Vital já contava com sedes nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso. O que era esse Centro Dom Vital? Era um centro católico, lógico, né? Dom era o nome de um bispo, mas era um centro de estudos. Não era um centro de formação de padres, era um centro de estudos sociais. Então, eram intelectuais católicos que se agregavam para estudar maneiras de melhorar os vários aspectos da realidade brasileira. Da mesma forma como os intelectuais de esquerda estavam insatisfeitos com a realidade brasileira, os intelectuais de direita também estavam insatisfeitos com a realidade brasileira. Só que os de esquerda queriam a revolução, né? E o materialismo. Os de direita diziam que a culpa era justamente do materialismo, que o país devia voltar aos tais valores católicos, espirituais e tal e tal. Tá? Então, existia essa rivalidade. Então, o que prega o romance católico? O que seria, né, o romance católico?
O apego à introspecção e às questões da alma, tratado sob o viés do catolicismo. Voltava ao senso do bem e do mal, o desprezo à paisagem regional em favor da universalidade como forma de se contrapor ao romance em voga, a composição das personagens, que eram geralmente almas inquietas, fracas e turvas, colocadas em situação limite e cujo universo é marcado pela ausência de Deus. Tais personagens representando o pecado a exigir remissão. Se a gente for pensar, o Piedade, tirando essa questão do regional, porque em Piedade existe o aspecto regional, ele está bem claro, ele pode se enquadrar nessa categoria de romance católico, embora não esteja preocupado em enquadrar, porque o Bakhtin já falou, né? Enquadrar é fria, sempre vai ter alguém que vai discordar. Mas a gente pode aproximá-lo, digamos assim, mudar a palavra, do romance católico, principalmente pelo personagem, o Paulo, porque ele é uma alma inquieta, ele nunca sabe, né, o sentido da existência, ele é fraco, tá? Tem uma visão turva da vida e ele está sempre colocado numa situação limite, porque ele está sempre questionando a vida, como eu falei para vocês, chega um momento em que ele quer se suicidar, porque ele não vê sentido, não vê significado na vida dele. Ele vai encontrar só depois que ele encontra a Piedade. A mulher ideal. Então, Piedade é a representação da mulher ideal de acordo com a doutrina cristã, supostamente autônoma, mas sempre atrás do homem. Seu dever é conduzi-lo aos bons preceitos e a uma vida regrada. O José de Mesquita tem um texto, é um discurso que ele faz na cerimônia de formatura das normalistas, e ele diz que a mulher ideal, a mulher moderna, é aquela que está sempre, né, junto com o homem, mas um passinho atrás, tá? Ou seja, é a que dá o apoio para o homem. É aquela coisa, atrás de um grande homem sempre vem uma grande mulher. Então ele enaltece a mulher, ele leva a mulher às alturas, mas quem vai na frente, né, abrindo os caminhos, é sempre o homem. Então, por isso que eu falei, agora eu entendi porque o romance se chama Piedade, mas ele fala mais do Paulo. Quer dizer, ela fica na sombra. Ele é o protagonista. Quem protagoniza é ele. Só que ele só se salva por conta dela. Ela que fala para, olha, você tem que levar uma vida mais regrada, enfim, né? Então, só fechando, né? Embora trazendo uma discussão contemporânea sua, a personagem título do romance não empolga, pois representa uma mulher que está sendo ultrapassada, eu já falei, né? Pela mulher moderna. Aí ele vai apresentar também a mulher leitora, né? O romance é um gênero, como a gente já viu, que rompeu barreiras em todos os sentidos. E assim como o gênero, as grandes personagens são figuras transgressoras, isso eu já falei, né? Se na década de 30 o público feminino já não se identificava com as Marias da Piedade, da Graça ou do Amparo, nos dias atuais, suas vidas não dariam um romance. Aí eu termino a minha apresentação. São as referências. Obrigada.